Oi, eu sou o professor Ricardo Sayeg, da PUC de São Paulo, da Faculdade de Direito, da disciplina de Direito Econômico. Estamos aqui para ministrar uma videoaula para o 5º ano da graduação. O tema: Capitalismo Humanista. A videoaula será ministrada em 5 blocos, com cerca de 10 minutos cada uma. Bem, vamos lá. O que é o capitalismo humanista? O capitalismo humanista é a dimensão econômica dos direitos humanos. No plano pragmático, significa que é o capitalismo com direitos humanos. Ele pressupõe a superação do mito de neutralidade entre economia e direitos humanos. Ele pressupõe uma ordem econômica fundada na dignidade da pessoa humana, a qual tem por fim garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, justamente como se encontra preconizado no artigo 170 da nossa Constituição Federal. O capitalismo humanista sustenta que o capitalismo não precisa e não deve ser excludente. O capitalismo deve ser inclusivo, emancipatório e sustentável. Este é o propósito, o tema e a bandeira do capitalismo humanista. É por isso que o capitalismo humanista é tão importante nos dias de hoje, principalmente nesses dias de pandemia global do Covid-19, no qual os impactos econômicos são seríssimos e irão provocar uma necessidade universal de se olhar para o ser humano sempre que a análise econômica for realizada. O livro de referência a propósito do capitalismo humanista é o livro, a obra Fator KPH, Capitalismo Humanista, a dimensão econômica dos direitos humanos, escrita e publicada em 2019, cujos autores são eu e o professor Wagner Balera, né? Tá aqui o livro para vocês. O Wagner é o professor livre-docente e titular da cadeira de Direitos Humanos da Faculdade de Direito, e eu, o livre-docente e coordenador da cadeira de Direito Econômico, também da Faculdade de Direito, ambos da PUC de São Paulo. Esse fator KPH foi escrito de forma científica para sistematizar, doutrinariamente, a teoria do capitalismo humanista, seja sob o ponto de vista jurídico, seja sob o ponto de vista econômico, porque há o livro Capitalismo Humanista, Filosofia Humanista de Direito Econômico, também escrita por mim e pelo professor Wagner Balera, publicada no ano de 2011, que deu a sustentação filosófica para que nós pudéssemos desenvolver, ainda na faculdade e sempre na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, a teoria científica do capitalismo humanista, fundada nessa aplicação do fator KPH. Está aqui o livro para os senhores, os quais nós recomendamos a leitura. Bom, como bibliografia complementar e essencial ao entendimento do capitalismo humanista, me parece que se faz necessário a leitura de um livro de economia, de fundamentos da ciência econômica. E essa obra de fundamentos da economia que nós recomendamos é o livro que leva esse nome, do professor Manolo, professor Manuel Henriques Garcia, professor da USP,
da Faculdade de Economia, Administração e Contábeis, a FEA USP, e também presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo é uma das cabeças coroadas da economia nacional e ele é também um dos defensores da aplicabilidade e da melhor opção pelo regime econômico do capitalismo humanista. Além do professor Manolo e a partir do professor Manolo, já tendo tido contato e investigado o tema através dos 2 livros de referência por nós recomendados, nós recomendamos também a obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Adam Smith, não é o príncipe do liberalismo econômico, e essa obra é a Bíblia deste capitalismo liberal. Adam Smith traz nessa obra a perspectiva de que o mercado deve se regular pela sua própria dinâmica, daí a autorregulamentação. A perspectiva do Estado mínimo e a ideia da mão invisível regulando o mercado por si só nessa autorregulamentação. O Adam Smith falava basicamente que o exercício dos interesses privados e, por que não dizer, egoísticos, provocavam, como de fato provocam, benefícios públicos. Existe uma frase muito emblemática nesse livro, que eu vou reproduzir com as minhas palavras, para que os senhores entendam, que é mais ou menos assim: não é a benevolência do padeiro, do leiteiro e do açougueiro que leva pão, leite e carne para sua mesa, mas sim o exercício dos seus interesses privados, por que não dizer egoísticos, na exploração da respectiva atividade econômica individual por cada um deles. Adam Smith não deixa de ter sua razão, mas o capitalismo humanista é uma evolução desse pensamento, como nós veremos adiante. E, veja, em contraposição, não em negação a Adam Smith, até porque também era defensor do capitalismo, nós recomendamos a leitura de John Keynes, um economista clássico, muito, muito, muito importante, que tem como obra principal, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações para falar direitinho para vocês, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. O Keynes defendia um capitalismo de Estado. O que significa isso? Significa que, ao invés de um capitalismo coordenado pela dinâmica da atividade econômica exclusivamente, pela tal mão invisível, pela autorregulação, um capitalismo onde se verificava essa dinâmica, entretanto, também coordenado pelo Estado, a fim de corrigir as externalidades negativas provocadas pelo próprio capitalismo. O Keynes ele trouxe a ideia de Estado do bem-estar social, aonde coubia ao Estado promover a inclusão social de todos, através, inclusive, da condução da atividade econômica. Complementando tanto o Smith quanto o Keynes, nós também recomendamos a obra de Anthony Giddens, A Terceira Via, que representa o solidarismo inglês. Giddens escreve uma obra interessantíssima, no qual ele propõe a superação dessa dicotomia de esquerda e direita entre trabalho e capital, para um reposicionamento da esquerda indo ao centro, no sentido de aceitar a inclusão econômica capitalista, mas com o solidarismo, com solidariedade. Porque ele modifica, ele é um divisor de águas
na modificação da forma de ver, não é, o exercício do estado do bem-estar social, não propriamente pela coordenação do Estado, e também a forma de ver do capitalismo liberal, não propriamente pelos benefícios do liberalismo econômico, mas uma espécie de mix entre eles dois, no sentido de promover o que é de interesse da sociedade civil. Keynes, Giddens, devem ser complementados, não é, pelo Amartya Sen, no seu livro O Desenvolvimento como Liberdade. O Amartya, ele representa o pensamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E a ideia central deles é encerrada numa frase muito emblemática, que é a seguinte: a maior riqueza das nações são as pessoas. Bem, dito isso, vamos para o próximo bloco. Até lá!